Sou o professor Josué, vou falar sobre a história da Grécia. A Grécia divide em 5 períodos. Já falei anteriormente sobre o período, sobre o povo cretense, civilização cretense, que é dominada pelo povo micênico. Agora vamos falar sobre o povo micênico, com a civilização do creto-micênica, porque quando há invasão dos micênicos, ele se torna civilização creto-micênica, que é a primeira parte, chamado período pré-homérico. Sabemos que o povo cretense, ele assume seu apogeu a partir dos anos 1700. E no 1450, o povo micênico domina o povo cretense. Por que houve esse domínio? Sabemos que a localização do povo cretense está ao sul do Mar Egeu, e essa civilização era uma civilização que ela não possuía fortificações, vivia nos palácios, era uma população palaciana, e ela não tinha uma constituição de povos que era uma população, era uma civilização cuja a economia era talassocrática, ou seja, mar e governo, trabalhava com o mar, ia para o mar, fazia comércio com outros para o mar, porém foram dominados pelo povo micênico, porque alguns dizem lá na mitologia grega que Teseu foi até o palácio de Knossos, que era a capital de Creta, e dominou o Minotauro. E a filha de Minos, que era o rei, deu para ele um novelo de lã para Teseu, e ele, dentro das ruínas, marcou direitinho, matou o Minotauro e volta. Quando volta, diz a história que os gladiadores e o exército invadem Creta, no ano de 1450. Uns dizem, outros não, a história é cada um nas pesquisas, que o povo cretense ele cobrava tributos do povo micênico. Talvez a razão da invasão a Creta tenha sido não pelo povo cretense dominar os mares, por ser um povo rico. Inclusive a história diz que o povo cretense, o desnível social desse povo era muito pouco mesmo. E a partir daí, a partir da civilização, a partir do avanço micênico e do poderio micênico, você tem aí uma população creto-micênica. Por que uma população ou uma civilização creto-micênica? Porque tudo aquilo que o cretense fazia foi mantido. Os micênicos também eram povos que faziam comércio com as regiões, com o Egito, com Chipre, com outras regiões. E pegou um povo que também fazia. Então manteve os deuses, as deusas, que na realidade a população cretense é matriarcal na questão religiosa, havia uma monarquia, mas na realidade foi mantido. Então, dentro da civilização pré-homérica ou povo creto-micênico, os micênicos invadem e mantêm esse padrão. Nós temos que entender que nesse período do avanço, que é 1450, você tem o Império Hitita dominando a região da Ásia Menor e outras regiões. Você tem o período do Ferro, mas o povo micênico ele é da Idade do Bronze. Então ele não tem uma característica de o povo micênico era muito mais guerreiro, militarizado do que o povo cretense, mas não tinha o poder do ferro ainda. A política do povo micênico passou a ser a mesma política, porém hierarquizada dentro da filosofia militarista. Enquanto que o cretense ele não tinha um desnível social muito grande, o povo micênico tinha uma estratificação social muito grande. Nós agora vamos falar, esse povo ele vivia em fortificações. Assim como o povo cretense não tinha fortificações em seus palácios, eles não eram totalmente, os palácios eram vazios, qualquer um entrava. Nas cidades micênicas não. Os aqueus, que são os povos micênicos,
eles tinham fortificações a muros com altura de 13 metros de altura por 8 de largura. Então as cidades micênicas eram muito fortificadas. E com isso você tem um povo bem com a civilização diferente daquela situação do povo cretense. O povo cretense, ele vivia nos palácios, eles cantavam, eles dançavam, eles contavam as histórias dos povos anteriores, imaginavam inclusive como eram os seus povos, enquanto que o povo micênico também fazia a mesma coisa, mas diz os historiadores que a sociedade cretense era muito mais refinada do que a sociedade cretense. As cidades de Pilos, Tírio e Argos eram cidades micênicas também totalmente fortificadas. O micênico também tinha um governo monárquico, não é? E em que o governo monárquico, o rei era responsável pela parte jurídica, pela parte administrativa e pela parte política desenvolvida enquanto Creta cresceu, enquanto ela esteve num grande apogeu. Dizem que o povo micênico, ele toma Creta e avança no comércio por motivo de ter tomado Creta, ou seja, como a cidade de Creta era muito desenvolvida comercialmente, o povo micênico tomou gosto. Agora eu vou expandir mesmo. Assim como foi lá na frente, a gente vai assistir na frente, que os romanos, quando ele faz aquela primeira conquista, de que ele conquista Cartagena, quando eles conquistam o povo cartaginês, o Império Romano fala assim: a partir de agora eu me torno um império mesmo. A partir de agora eu domino outras regiões. E ele passa a dominar outras regiões, torna um grande império. A mesma coisa acontece com o povo micênico. Ele toma Creta e a partir daí ele cresce, ele desenvolve. Ele passa a fazer comércio com outras regiões, com outros povos, além daqueles que o povo cretense fez. Nós temos agora que falar que isso desenvolveu de tal maneira, o povo chega até essa região. Nós sabemos que o povo grego é formado de 4 civilizações. Civilizações aqueus e jônios, que chegam nessa região quase no mesmo período. Os eólios, que é da cidade de Tessália. Os aqueus são da Península do Peloponeso. E tem os jônios que vão para a Península da Ática, onde vai ser depois a Atenas. E os dóricos, que invadem depois a Península do Peloponeso, que é outro povo que forma a 4ª civilização grega. Os dóricos invadem 1200. Agora a história conta uma história de Troia. Vamos falar sobre Troia. O estudante gosta de falar sobre Troia. Temos a mitologia cretense, do Teseu, que vai lá e mata o Minotauro e invade. Só que nós temos que entender que o cretense cobrava impostos do micênico. A mesma coisa Troia fazia. Troia fica situado próximo à Turquia e você tem um Helesponto ali. Você tem à esquerda o Estreito de Dardanelos, que vai para a Turquia, e tem à direita o Estreito de Bósforo, que vai para a Ásia Menor, que vai para a Ásia, vai para a Turquia, vai para outro lugar, para a região mesopotâmica. Troia, a cidade mais fortificada da época, controlava esses gargalos. Alguns autores dizem que eles controlavam muito a região da Ásia Menor, em direção à Turquia, o Estreito de Dardanelos. E é claro que a partir daí, se o povo micênico, se ele está dominando o creto micênico, período pré-homério, primeiro período da Grécia, se ele está dominando, ele não vai aceitar. Então conta a mitologia que Afrodite queria ganhar a rainha da beleza e do amor. Então fala para Paris, que é príncipe de Troia: olha, se você votar em mim e eu ganhar, vou te dar uma mulher muito bonita. E Paris vai e vota nela. Quem ela dá? Helena. Só que Helena é mulher de quem? Mulher de quem? De Menelau, que é irmão de Agamenon, que é rei de Micenas. Ora, um barraco está formado aí. Rápida, Helena leva para Troia. Começa a guerra de Troia.
que dura 10 anos. Os micênios que invadem e não ganham, invade e não ganham. Não consegue quebrar a fortificação troiana. E aí um cara chamado Odisseu, né, que é o mesmo que Ulisses, Odisseu vai e tem a ideia de construir um barco, um cavalo, né, cavalo, e leva esse cavalo até o portão de Troia, e diz alguns historiadores que tinha dentro daquele cavalo 30 homens, inclusive Aquiles e Odisseu. E durante a festa lá dos troianos, comemorando por ter ganho a guerra, por os gregos terem desistido, os gregos vão e deixam um cavalo lá no portão de Troia, presente de grego. E eles abrem o portão e botam o cavalo para dentro. Sai de lá, os guerreiros abrem o portão e o exército grego vem e invade Troia. Isso é história da mitologia grega. Agora nós sabemos que quem quer fazer comércio, quem quer crescer, quem quer fazer política, quem a sua população está querendo conquistar cada vez mais, não vai querer ficar pagando impostos. E entender também que havia outros povos, falei sobre os hititas, falei sobre os assírios, que também vão querer dominar sem pagar impostos. Então a intenção aí não é a mitologia. Nós, como ocidentais, temos que entender que a intenção tanto dos micênios, quando domina a Creta, que é a questão imposto, que é a questão tributo, como Troia, a mitologia grega, Homero está de parabéns, mas a Ilíada, como ele escreve, onde tira tudo isso aí, não é novidade para nós. Para nós o que importa é a história realmente, a história capitalista. Atenção, então paramos por aqui. Em 1280 foi Troia, 1200 invasão dórica, último povo grego. E a partir daí essa civilização que era muito bonita, que era bem urbanizada, que ficava nas cidades, nos palácios, que eram felizes, são obrigados com a invasão dórica. Lembra-se que o povo dórico era um povo que usava carro de guerra, tinha espadas de ferros, ele conhecia a época, conhecia o ferro, enquanto que o povo micênico conhecia o bronze. Então, na realidade, eles conseguem, através de um exército muito mais possante, muito mais forte, um período bélico muito melhor, invadir essa região e dominar toda essa região. E vamos falar isso a partir de 1200 a 800, nós temos o período homérico, que é o período em que nós vamos estudar o povo gentílico. Então vocês dão um likezinho aí e não esqueça de entrar no nosso vídeo para que a gente possa crescer cada vez mais, tá bom?